estão pleiteando assumir a responsabilidade de estar gerindo a prefeitura municipal. Isso é muito importante, é o descortinar de uma nova consciência. E eu, particularmente, eu esperava atitude diferente por parte da instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ficamos muito satisfeitos por essa atitude, pelo que eu entendi, em âmbito nacional. Então, tem que haver essa postura contributiva. O ouvir e formular críticas e tirar as conclusões acerca do que os candidatos estão pensando para gerir adequadamente dentro das expectativas da sociedade, né? Buscando, por exemplo, a redução do abismo social que existe, inclusive, no nosso município. A política do erguer muros, né? Uma hora o muro cai. E aí o problema vai ter que ser encarado de frente. O problema do desemprego, o problema do descaso da administração pública com relação até à chamada periferia das cidades, já é uma postura de discriminação das pessoas, né? Que é altamente temerário adotar esse tipo de postura, e como se houvesse pessoas melhores de um lado e piores do outro. E isso não é verdadeiro, nós sabemos muito bem. Me permito fazer um rápido resumo de quem eu sou, porque algumas pessoas me conhecem. Eu fui profissional de Estado durante 35 anos. Eu fui formado pelo Estado, através da Academia do Barro Branco, e iniciei minha carreira como cadete e terminei no mais alto posto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o posto de coronel. Okay? Uma outra colocação que merece reflexão por todos nós, a questão da chamada democracia. Nós estamos vivendo um momento, e os senhores, os dignos causílicos que estão aqui, capacitados e formadores de opinião que são, a gente percebe essa crise instituída e começa a surgir algumas coisas que são muito preocupantes. O conceito de democracia, né? A gente está ouvindo de uma forma cada vez mais intensa esse conceito. E no caminho inverso, nós estamos vendo um país mergulhando numa crise que começou pelo plano político, bateu no plano econômico, social, e a coisa se agravando cada vez mais. E o termo democracia cada vez mais insistentemente sendo colocado à apreciação, à reflexão das pessoas. Mas é uma tal democracia que é onde eu adoro essa democracia, desde que todos concordem comigo e partilhem das minhas opiniões daquilo que eu faço. Então, que democracia é meio estranha. Eu encontro uma certa dificuldade de perceber isso daí. Sou formado em Direito, talvez um dia venha, inclusive, a me sentar junto ao senhor e ficarei extremamente honrado. Eu gostaria aqui também de estar saudando o nosso candidato a vice-prefeito, Dr. Oscar, profissional de saúde, que trabalha há mais de 40 anos, ele milita na área de saúde, já foi secretário municipal de saúde e já atuou no município de Campinas como profissional de saúde pública também. É um gestor que conhece profundamente a área de saúde e ele vai ser um contributivo decisivo no ato de gerir o aspecto de saúde aqui do nosso município. Então, essa pessoa que nós trazemos, ele está incorporado no ato de pensar de como que nós vamos gerir. A nossa coligação, nós temos um acróstico, está marcado lá, legalidade. E a lei contempla princípios constitucionais. Tá? Então, o L, legalidade, melhor, limpeza, né, no vertical. O L é da legalidade. E o I, impessoalidade. O M, moralidade. O P, publicidade. O Z, melhor, o E, eficiência. O Z, zelo. E o A, amor à mulher. Então, essa se transformou numa força motriz para todos nós. Né? Precisamos trabalhar em busca de limpeza do nosso ambiente e desses aspectos. Então, a questão da moralidade, a questão da legalidade, da eficiência, do zelo, e vai dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Com a vênia ao senhor, eu penso o seguinte: é num momento de crise que nós temos que nos planejar. É exatamente nesse momento. Dentro da casa da gente, quando nós nos endividamos, quando a gente perde o emprego, acontece algum descompasso na vida da gente, é a hora que nós sentamos com a esposa, com o marido, e falamos: vamos planejar a nossa vida, porque agora o momento é difícil. Como é que nós vamos superar esse momento de dificuldade? E realmente nós temos que planejar. Isso nós exercitamos dentro das nossas casas. E com certeza tem muita gente nesse momento de crise econômica do país que está praticando essa realidade que está presente nas famílias brasileiras. Nós temos um plano de governo. Ele tem 11 capítulos. Tá? Esses 11 capítulos, eu gostaria de destacar especificamente. Ética e transparência e participação.
como hoje nós temos no termo de compromisso. Eu até brinquei com o senhor, na hora que eu falei, você não assinasse esse termo de compromisso, eu estaria contradizendo o próprio plano de governo que nós estabelecemos, para direcionar as ações que nós pretendemos fazer. Então, com certeza nós vamos. Até porque na ocasião passada, nós nos recusamos a assinar um outro tipo de termo de compromisso que não era pertinente, não era cabível para o momento. Esse é agregador, esse realmente ele busca mostrar caminhos para a sociedade se encontrar novamente no universo do crescimento, da ordem e do progresso. Tá? Então, ética, transparência, o ato de ser transparente. O poder público, ele perdeu a capacidade de ser transparente. Eu não sei se por conveniência, por oportunismo, o que aconteceu em algum momento, perdeu-se a transparência. Houve um dispositivo legal exigindo que todos os órgãos públicos apresentassem um site na rede mundial de computadores, o site da transparência do município, da secretaria, do ministério. Aqui em Mojimirim, nós pegamos o site da transparência, daí é o site da obscuridade. Eu nunca consegui chegar a nada. Atrasado. Nós precisamos fazer com que a sociedade acompanhe no dia a dia tudo o que está acontecendo dentro da administração pública. É o mínimo que o administrador público tem que buscar e ofertar para a sociedade. E aí eu partilho novamente a opinião dos que me antecederam. Vai ser trabalhoso aqui em Mojimirim construir essa realidade. Mas nós temos que construir. É a única via através da qual nós vamos nos afastar de crises, de obscurantismo, de achismo. Não estamos mais nesse momento. Não cabe mais esse tipo de atitude. A nossa sociedade, nós estamos abandonando aquele momento de adolescência. Nós estamos deixando de ser, enquanto sociedade, adolescentes. Nós precisamos agora alcançar o nível da maturidade, da transparência, da verdadeira democracia, do ouvir aquele que pensa diferente de mim, sem sabotagem, sem críticas, sem demagogias, sem retaliações, porque é o universo que constrói a sociedade. E a sociedade nossa ela é essencialmente diversa. E nós temos que respeitar, apreciar e crescermos dentro dessa realidade. Último item, participação. Necessitamos. Não cabe mais o administrador, ele se tranca numa sala 4x4 e ele acha que ele tem resposta para tudo. Dentro da casa da gente, você tenta fazer isso, não dá certo. Então tem que haver a participação popular. Para isso existem os conselhos municipais, mas esses têm que realmente funcionar. Definir os parâmetros com toda a clareza, o papel que é reservado a cada um desses conselhos e fazer com que eles realmente funcionem e tragam para o administrador, para a pública administração, quais são as verdadeiras demandas da sociedade. O que nós temos hoje, muitos conselhos, eles estão silentes, estão inoperantes. A voz da sociedade está calada. Então nós temos que nos preocuparmos com esse aspecto que é relevante dentro da construção de uma administração pública que realmente esteja focada nas demandas da sociedade, como aquela que faz o diferencial, que tem ouvidos e tem as atitudes para alcançar as demandas, atingir, ofertar qualidade de vida para os nossos munícipes, no caso aqui de Mojimirim. Tá? Só uma pergunta. Dentro dos temas sorteados, o candidato precisará falar até 5 minutos sobre segurança pública. Olha a armadilha que eu caí. Isso é engraçado. Deve ter aqui causílios que tem especialidade. É especializado em direito administrativo. Chama para falar em direito administrativo, o causílio fica angustiado. Porque quanto mais a gente procura entender uma área de conhecimento humano, mais a gente adquire consciência do pouco que a gente sabe. Na hora que apareceu no sorteio a segurança pública, para mim, eu falei, meu Deus do céu, até aqui segurança me persegue, tá? Depois de 35 anos de trabalho. Mas é uma demanda real que existe dentro da sociedade. E existe um equívoco muito grave no ato de perceber o que é segurança pública, por nós, enquanto cidadãos. Tá? As pessoas percebem segurança, nós percebemos segurança, quando tem aquele monte de viaturas circulando para todo lado, aquele monte de guarda municipal, um monte de policiais.
é somente um dos aspectos constitutivos da segurança. A segurança, tal qual ocorre na saúde e na educação, nessa essência estrutural do poder público, está nessas três vertentes, né? A segurança pública, ela guarda íntima relação com a educação. A ausência de educação, a ausência da família, a ausência da formação do jovem, da criança, isso daí vai acabar refletindo. A criança na rua, não tem uma política de esportes, uma política de inclusão social através do esporte, o treinamento, a capacitação, esporte de alto desempenho e vai por aí fora. Muitas vezes alguns administradores falam, isso aí é custo, não, é um excelente investimento. Eu tirei o garoto da rua, ele está se transformando num bom cidadão, vai ser um bom contribuinte, ele vai ser um pai de família, ele tem a perspectiva e a identidade no que é a sociedade que vale a pena para ele. Agora, se eu deixo ele na rua e o poder público não oferece possibilidades para esse jovem se desenvolver, ele vai fazer parte do problema de segurança pública. Ele vai ingressar para o tráfico, ele vai se transformar no viciado, no jargão do crime, vai se transformar no vaporzinho, que é o traficante que vai entregar as pequenas quantidades, e aquilo ali vai gerar insegurança. O viciado, ele vai precisar furtar, ele vai precisar roubar dentro de casa, ele vai cometer roubos de maior envergadura, vai se prostituir e vai por aí fora. Tudo isso acaba alterando o comportamento do indivíduo e afetando a segurança. Guarda a relação também com a saúde. É a pessoa que está doente. Como disse o Dr. Elias, né, a necessidade de se criar cada vez mais grupos para retirar esses viciados das ruas. Então, quando se fala em segurança, o contexto é bem mais amplo. Como ontem, estou de brincadeira, eu perguntei, nós estamos nessa sala, alguém percebeu onde está o extintor de incêndio? Se tiver que sair correndo, por onde que nós vamos sair? Nós não somos educados para a segurança, fomos educados para a saúde. Todos nós, né? Fomos educados